questão do cuidado no campo das drogas, no que se refere à internação. E a gente lembrar e reafirmar com força, e acho que nós estamos num momento muito particular do mês de maio, de um conjunto de manifestações por todo o país, que essa lei é uma lei do Estado brasileiro, deve ser lida como uma lei do Estado brasileiro e não simplesmente uma lei que pode ou não ser aplicada dependendo de cada um dos governos. Agora, se for para a gente entrar no debate da internação involuntária e da internação compulsória, de acordo com os princípios e diretrizes da 10.216, além daqueles artigos que eu coloquei anteriormente, em primeiro lugar, a internação involuntária, ela não tem o sentido, na 10.216, de ser uma prática de repressão. A ideia da internação involuntária talvez venha de uma ideia mais radical do que significa o direito das pessoas. O direito das pessoas, ele é afirmado tão radicalmente que as pessoas têm também o direito de recusar o tratamento. Recusar o tratamento faz parte dos seus direitos, recusar o cuidado faz parte dos seus direitos. E por que está explicitada essa discussão do involuntário? Porque quando os profissionais da saúde consideram que a situação de sofrimento traz riscos de vida para esta pessoa, mas nós estamos falando de sofrimento, nós não estamos falando de periculosidade, nós não estamos falando de limpeza das cidades, mas que quando esta situação de sofrimento e depois de inúmeras negociações que nós fizemos com o usuário em determinado momento, porque se nós afirmamos, e essa lei afirma isso, que as pessoas com experiência de sofrimento psíquico, que as pessoas com uso de drogas são sujeitos de direitos, nós temos como tarefa fundamental, primeiro, estabelecer o campo de negociação com as pessoas, considerando a legitimidade do que elas dizem, do que elas escolhem, do que elas propõem. Em alguns momentos, pode acontecer da pessoa recusar a atenção, recusar o cuidado, e nós considerarmos, nós eu digo profissionais de saúde mental, que esse momento de sofrimento é de uma tal intensidade que isso pode colocar em riscos a sua vida. E então nós temos na internação involuntária uma tensão muito importante do direito das pessoas de recusar o tratamento e da nossa responsabilidade sanitária. E a responsabilidade sanitária ela tem que ter sempre o horizonte da defesa da vida e a nossa responsabilidade ética com o sofrimento do outro. Mas tem uma tensão aí. A pessoa está recusando e nós estamos considerando que esse sofrimento vai trazer uma situação de risco de vida. E é por isso que a 10.216 coloca que nessas situações tem que ser informado ao Ministério Público, porque o Ministério Público, efetivamente, como guardião dos direitos do cidadão, vai ter que entrar nessa situação para ver se nós, da saúde, não exageramos na nossa intervenção e para garantir, nas situações limite, inclusive, o direito das pessoas. Então, o momento da internação involuntária na proposição da 10.216 não é de nenhuma forma uma situação de repressão ou de limpeza ou de recolhimento compulsório. É assumir mais profundamente desses direitos e em determinadas situações, quando se apresentam situações limite, que a nossa proposição é distinta daquela do usuário, mas exatamente por isso é necessário acionar as outras instâncias, e no caso o Ministério Público, para que ele possa intervir junto conosco nessa situação e garantir os direitos da pessoa. A internação compulsória na 10.216, e estou contente de ver que tem muitas pessoas
jovens, mas nós mais velhos que estávamos, que tem muitos mais velhos aqui nessa discussão da 10.216, embora não esteja no texto da lei, a internação compulsória, e por isso ela diz internação compulsória de acordo com a legislação vigente, dizia respeito às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, que é uma outra discussão. Mas não era toda internação por mandato judicial se transforma numa internação compulsória. Não é este o espírito da 10.216, e é muito importante que a gente resgate nesse momento, e nós temos vários seminários da época, nós temos textos de autores fundamentais do campo da reforma que deixam isso muito claro. A internação compulsória dizia respeito às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, e por isso por mandato judicial, e por isso de acordo com a legislação vigente, que tem a ver com outro debate também muito importante, fundamental, que é a questão das medidas de segurança, dos hospitais de custódia, etc. Então, estou colocando essa questão porque nós temos considerado, do ponto de vista da área técnica de saúde mental do Ministério, que poder reafirmar esses princípios da 10.216 é fundamental, da gente poder sair dessa confusão, porque muitas vezes, inclusive, as pessoas usam como se fosse a mesma coisa, involuntária e compulsória, que não é. Resgatar o sentido do involuntário, que não é um sentido absolutamente de repressão. Um terceiro elemento que gostaria de trazer é que, claro que nós estamos assistindo, né, nesses últimos tempos, e estamos vendo que, não, apesar de tudo que temos desenvolvido, o debate tem sido, de uma certa forma, dominado por forças muito conservadoras nesse campo. E aí é fundamental que a gente retome, né, ou potencialize as nossas forças, que a gente e os serviços, né, como o Décio inclusive estava colocando, tem se ampliado muito os serviços de drogas, mas ainda sem dúvida nenhuma são insuficientes para as necessidades, que a gente possa transformar essa rede em uma rede muito potente, chamando os usuários, chamando os familiares, e nós eu estou falando aqui, o campo da reforma, o campo antimanicomial sabe fazer isso. Então, acho que essa é o nosso tesouro. Nós fizemos isso nesses últimos 20 anos, nós sabemos fazer isso, e certamente nós poderemos fazer isso no campo de álcool e drogas. Então, de alguma forma, essa rede que se produz por todos os pontos de atenção da rede de atenção psicossocial, mas também tem uma certa ênfase em alguns pontos, né, que o Décio também já tinha colocado, o consultório de rua, o CAPES AD, e principalmente o CAPES AD3, a unidade de acolhimento, que ainda é um serviço pouco conhecido da maioria dos trabalhadores, pouco conhecido da maioria dos gestores, e nós precisamos aprofundar, porque ele é um recurso fundamental, porque todos nós precisamos de um porto seguro para poder reprojetar a vida. E a unidade de acolhimento é, acima de tudo, a proposta de ser um porto seguro para, em conjunto com o processo no CAPES, as pessoas possam reprojetar as suas vidas. E também os processos de trabalho do campo da economia solidária, na perspectiva do cooperativismo social, os projetos culturais. E é essa rede, efetivamente, que é necessário nós continuarmos ampliando e potencializando para enfrentar esse debate. Mas também, como a outra pessoa colocou, a gente aprofundar a nossa discussão de qual que há em comum, né, nessa forma de pensar as chamadas cracolândias, no
no endurecimento penal que está se colocando, se apresentando, nos projetos de redução da maioridade penal. O que há de comum nisso? E embora nós não tenhamos todos os estudos ainda colocados, mas já temos alguns, como inclusive foi levantado, acima de tudo nós estamos falando de jovens, nós estamos falando de jovens miseráveis e acima de tudo nós estamos falando de jovens miseráveis negros. E é muito importante que a gente possa aprofundar essa discussão e pensar coletivamente, e isso, quem está no campo da gestão, amplia ainda a nossa responsabilidade sobre o papel do Estado aqui no sentido de poder público, quando nós percebemos que o que há de comum nessas diferentes proposições é como que o Estado, como poder público, vai efetivamente enfrentar ou produzir políticas públicas na direção da produção da vida, da autonomia e da liberdade, em particular de jovens miseráveis e, em sua grande maioria, de jovens negros. E aí eu, até em outro debate, que eu também estava com a Sandra, usei um pouco essa imagem, vou usar novamente porque eu acho que ela é muito importante. Em muitas dessas discussões é colocado, mas se fosse seu filho que estivesse na rua, você não ia querer que fizesse um recolhimento compulsório, você não queria uma internação involuntária? E acho que essa pergunta, ela acaba produzindo muito medo, ela acaba produzindo muita angústia, ela acaba produzindo muita culpa, e acho que medo, angústia, culpa não são bons companheiros de decisão e menos ainda podem ser norteadores de construção de políticas públicas. E aí eu gosto muito de uma frase do Franco Rodelli, que muitas das pessoas aqui conhecem, compartilham já as ideias dele, da reforma psiquiátrica italiana, que tem uma discussão muito interessante no campo das drogas e coloca uma outra afirmação, que a gente possa perceber que esses jovens são apenas e tão somente nossos filhos. E exatamente porque são nossos filhos que a nossa proposição tem que ser na perspectiva da construção de políticas públicas no campo do Estado do Direito, no campo do Estado democrático, efetivamente alicerçadas na produção de autonomia e liberdade. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, um momento de tensão, mas eu acho que a nossa principal possibilidade é de que nós temos feito isso nos últimos anos e que a gente possa, nesse mês de maio, reafirmar que a nossa utopia de por uma sociedade sem manicômios inclui efetivamente as pessoas com problemas de drogas e que nós sabemos produzir algo diferente de medo, angústia e culpa, que nós sabemos produzir um presente melhor e certamente o Mental Che, como tantas outras situações, é uma expressão viva disso, que nós sabemos produzir um presente melhor, que nós sabemos produzir esperança, que nós sabemos produzir a capacidade de, mesmo nas situações mais difíceis, junto com as pessoas, redesenhar a possibilidade de construir futuro para todos. Então acho que o nosso principal tesouro é que nós fizemos isso nos últimos anos, nós sabemos fazer e nós continuaremos fazendo. Obrigada. Pois, aqui então, diretamente bem do fundo da sala, na unidade móvel da Ágora, eu vou estar aqui com o André Luiz Leite, que é uma dessas vozes novas que a Fernanda falou, né? E também o cearense mais gaúcho que eu conheço e que, bom, é trabalhador da saúde mental, da gestão estadual de saúde mental. André, por favor. Bom, boa tarde para todo mundo.
O Márcio é uma figura me apresentando assim, mas a Fernanda fala de uma questão que as pessoas fazem uma confusão entre compulsório e voluntário, e de alguma forma está colocado nessa confusão uma certa ideia de diminuição da autonomia daquele que faz uso de alguma coisa, uma intervenção mais invasiva. Acho que isso é uma coisa que dá para a gente perceber. E tem me preocupado, eu tenho pensado um pouco na questão da legitimidade social que isso tem. A gente tem visto proliferarem nas cidades, não só nacionalmente, com o projeto do Osmar Terra, por exemplo, como outros projetos em Porto Alegre e em outros municípios do Rio Grande do Sul, projetos que de alguma forma reconhecem a legitimidade desse tipo de intervenção mais invasiva. E, bom, se esses projetos estão aí acontecendo, se a gente recebe no Estado e nos municípios pedidos de internação em espaços de privação de liberdade, de algum modo isso tem uma resposta que, enquanto sociedade, a gente está bancando. Talvez não nós aqui, mas algumas outras pessoas, o público leigo, a mãe que está lá com seu filho na rua e que faz essa pergunta, e se fosse seu filho? Eu tenho pensado como é que a gente do setor saúde, que é um setor limitado quanto escopo de ação, pode de alguma forma trabalhar para ganhar mais legitimidade dentro da questão da drogadição, dentro dessas questões que envolvem a moralidade brasileira, um certo conservadorismo. Como é que a gente pode fazer para, de algum modo, trabalhar para ganhar essa legitimidade? Dizer que os nossos serviços sim dão conta e que a gente pode cuidar das pessoas em liberdade. Continuando nessa questão, e a Fernanda fez a pergunta, quem são essas pessoas? Então nós vamos escutar o Nilson, que é um usuário, tá bom? Bom, eu gostaria de ler um pouco, que eu precisei sintetizar, que a minha vivência é de 32 anos de conhecimento das drogas. Né? Comecei com 18 anos, hoje eu estou com 51. E por várias vezes eu parei e depois eu recaí. Então, eu anotei aqui umas síntese que eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão refletir sobre isso, né? E que, por exemplo, que para compreender o momento atual, é preciso compreender o processo histórico que construiu esse momento, né, esse hoje. Ele não apareceu por acaso de repente. Então, vários são os fatores que determinam esse uso massivo de droga, né? E que hoje, se falando de droga, vem em mente o crack. As pessoas animalizadas, disputando alimento com rato, cachorro, 24 horas por dia, e morando embaixo das pontes, enfim, obcecado pela droga. Então, álcool, droga, favelamento, miséria, desemprego, exclusão social, prostituição, tráfico de bens sociais. E hoje, então, o que se apresenta como tratamento no SUS? Cadeia, né? Que é a internação compulsória que a gente considera. E eu conheço pessoas que teve 19 internação compulsória e está no uso ativo hoje do crack. Né? Então, eu entendo que o CAPS ele recaiu para a condição de manicômio na versão piorada, com a internação compulsória. Guardas armados, portões com cadeado, trabalhadores em alguns despreparados, internação compulsória. O contrário de dependência não é abstinência, na verdade o contrário de dependência é liberdade. Só com liberdade você vai construir alguém. E o tratamento é ter onde ir. Prevenção é porta aberta. Tem que ser, a abstinência ela tem que ser consequência do processo de reconstrução humana, que é o resgate de valores, da autoestima, princípios que são humanizantes. Então, é um processo de reconstrução humana, edificar novos seres a partir das potencialidades, porque só o conhecimento liberta. Saúde mental, mente sadia, mente alegre, pessoa feliz. Para trabalhar a saúde mental, não basta ser profissional, é preciso ser humano. Não quero ser visto como uma doença, quero ser visto como uma pessoa com aptidões e com virtudes.
pessoas da área da saúde devem ser comprometidas com a causa, serem atores sociais junto com os usuários e com seus familiares, transformar-se junto e se transformando junto com as pessoas. Esse é um espaço, como já foi dito ontem, de capacitação profissional, né? Um espaço como esse, de convívio, de relações humanas, e que esse espaço complementa o ensino universitário, que aqui é a prática da saúde na prática pessoal, de pessoa para pessoa, né? Não é aquela coisa teórica que vem da universidade. Para terminar, eu vou dizer o seguinte: aqui teoria e prática se fundem na mais perfeita harmonia. Ontem uma moça dizia que no meio do caminho tem uma pedra, né? E que era um poema de Vinícius de Moraes, se não me engano, ela falou. E eu posso dizer que eu encontrei o caminho no meio da pedra, né? No meio da pedra tem um caminho, porque eu estava lá na pedra e encontrei o caminho para a felicidade, o caminho para a vida. Então hoje, um pouco nervoso, mas muito feliz, né? Acho que atingi o meu estágio maior de felicidade, estando aqui participando e contando da minha experiência, né? Que isso tudo eu vivi na pele, não foi lido em livros, né? Então, como é um momento de grande felicidade, eu gostaria de compartilhar essa minha felicidade com cada um que aqui está, né? Porque eu descobri também que a felicidade, quando ela é dividida, ela se multiplica. Então, ela vai se multiplicar. E mais do que nunca também, eu gostaria de tornar real e até que se confunde com a minha vida, uma parte de uma música do Gonzaguinha que dizia que a vida é bela, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças: a vida é bonita e é bonita. Viver e não ter vergonha de ser feliz, e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita que a vida é bonita. Muito obrigado. Depois do que o Nilson disse quem ele é, que vocês viram, quem ele é e que serviço que ele quer e que tipo de trabalhador que quer, né? E nessa direção, então, nós vamos agora ouvir a Vânia, que representa o Conselho Regional de Psicologia. Boa tarde. Se eu já estava nervosa de estar aqui em cima para falar, agora falar depois do Nilson fica um pouquinho mais complicado. Porque eu acho que o Nilson, de fato, conseguiu traduzir, né, isso, muito da verdade do que circula em relação a essa temática. Né? Então, eu só queria agradecer então, a oportunidade de estar aqui e acho que o Nilson deixa a bola picando, né, para a gente, de fato, fazer uma conversa bem quente, bem concreta, bem real e bem possível. Eu queria só iniciar, assim, acho que as pessoas que falaram até agora, elas já tocaram numa série de pontos super importantes, que eu não pretendo me repetir, mas de fato só reafirmar que o Conselho Regional de Psicologia, o Sistema Conselhos, tem se posicionado, juntamente com outras profissões, juntamente com outros trabalhadores da saúde, terminantemente contra, né, qualquer prática de internação compulsória, qualquer prática que possa, de alguma forma, estar encarcerando e que de alguma forma também esteja na contramão de uma grande, longa e dura trajetória que se vem construindo no campo da saúde, e em especial no campo da saúde mental. Queria, assim como o Nilson fez algumas anotações, eu também fiz algumas anotações para não me perder, mas queria destacar alguns pontos breves para a gente, de fato, poder conversar. Primeiro ponto que eu acho que é importante, que a Fernanda já
começa também a situar, vocês veem que a gente poder entender um pouco o contexto em que esse discurso das internações compulsórias, das internações involuntárias, ele começa a ganhar mais força, ganhar mais corpo na nossa sociedade, né? Que tem a ver, certamente, com uma ideia aí de higienização, de dar uma certa limpeza, né, na nossa sociedade, no nosso país, por conta de uma série de interesses aí que estão colocados, e a gente tem coisas bem concretas acontecendo, como a Copa das Confederações, que são eventos que, de alguma forma, não podem ser descartados e que estão diretamente atrelados a todo esse discurso que é muito permeado pelo medo, né? E que, nessa medida em que são absolutamente permeados pelo medo, produzem reações, né? Reações, muitas vezes, como essas que a gente tem aí, Belchior lembrou, inúmeros projetos de lei que tem tensionado no sentido de a gente fazer um retrocesso bastante importante daquilo que a gente já tem alcançado. Fiquei pensando também, e o Nilson traz uma questão de quem ele é, né? E falou bastante da questão do ser humano, e acho que isso tem também algo bem importante para a gente conversar a esse respeito, que eu acho que todas as iniciativas que se colocam nessa contramão do que a gente tem discutido e pensado e feito de fato no campo da saúde e da saúde mental, nos levam a pensar sobre que humano é esse, né? O humano que a gente tem colocado como o humano que a gente deseja, um humano que seja bom, humano como algo de fato colocado como bom, como limpo, como obediente, né? E que como é que a gente dá sustentabilidade para um humano que, além disso, é também exatamente o contrário disso. Como é que a gente sustenta nas nossas práticas, enquanto gestores, enquanto trabalhadores, enquanto usuários, esse mental change, ele é um encontro de gestores, encontro de trabalhadores, mas ele é fundamentalmente um encontro de usuários, né? Um encontro entre nós. Então, poder pensar o que a gente tem buscado enquanto essa dimensão do humano que é preciso trabalhar e desconstruir, né? O humano de cada um de nós, o Nilson está aqui para afirmar e afirmar isso, ele é isto que vaza, isso que extrapola, isso que não agrada, isso que cheira mal, isso que nos incomoda, né? E como é que a gente pode sustentar um cuidado em saúde mental